Estamos começando mais um Escola da Graça Cast, para você que já aprendeu todas as quartas-feiras a estarmos aqui sentados à mesa com o nosso pastor Aloísio Silva. Quero dizer para você que tem muitas participações do início do nosso podcast até hoje. Nós podemos dizer aí que multiplicou em todos os lugares. Então hoje tem participação do YouTube, do Instagram do pastor Aloísio, de todos os canais que você acompanha o nosso pastor. Por isso já segue ele. Eu vou começar no programa aqui dizendo para você, conecte-se ao pastor Aloísio para começar a beber da fonte do Espírito Santo, a fonte da palavra, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Prontos para essa hora abençoada? Vamos juntos então, pastor Aloísio, que alegria nós estarmos unidos mais uma vez, motivo de muita festa nós estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. O senhor está bem, pastor? Graças a Deus, pastor Guilherme, estamos cheios da graça, cheios do favor de Deus e alegres de estarmos aqui para mais um podcast. Aleluia, eu estou sabendo, pastor Aloísio, que os irmãos agora se agiganta a nossa lista de pedidos para participar do podcast. Nós vamos ter que pedir sabedoria de Deus para ver como é que tantos irmãos vão participar com a gente aqui, né, pastor? Eu acho que aqueles que fizerem a pergunta mais interessante. Bom, ótimo critério. Não é, preste atenção, não é mais inteligente, mais nada disso, é interessante, porque às vezes a pergunta mais interessante é feita pela pessoa mais simples. Verdade, a gente fica buscando aquela que é erudita, né, pastor? Isso é um engano. Aí alguém pergunta se no céu tem animais e depois o senhor vem explicar de onde veio um cavalo branco que Jesus desceu. Bom, eu só lancei isso aí como provocação. É porque tem gente que diz que não tem animal no céu, né? Que no céu não tem animal. Eu falei, olha, cavalo deve ter. Porque Jesus é montado num cavalo. Ixi, Apocalipse 19 fala isso. Cavalo angelical, não sei, mas fala que é cavalo. Então, vamos ver, já eu vou falar a pregação de um pastor aqui que diz que o burrinho que Jesus entrou em Jerusalém se tornou o cavalo branco. Aí é mistério que envolve fogo, né, pastor? Talvez alegoricamente, com certeza, né? Porque entrar no burrinho é um ato de humildade, né? De mostrar que ele não veio como rei imperador, ele veio como servo. Mas na sua segunda vinda, ele vem montado no cavalo branco. E esse era um quadro muito familiar para as pessoas da época de João, porque estavam habituadas com os imperadores romanos. Sim. E os imperadores e generais, quando eles voltavam de uma batalha, que eles tinham vencido os inimigos, eles traziam os inimigos presos para Roma e faziam a entrada triunfal. Essa palavra triunfal, triunfo, vem disso. Aí ele entrava na frente montado no cavalo branco e atrás os reis que ele conquistou. Então, quando uma pessoa da época de João via esse quadro, essa mensagem, ela entendia direitinho. Ele vai voltar agora como rei, como soberano, né? E vai trazer cativos com ele todos os outros reis. Essa palavra é interessante porque também é o que Paulo diz lá em Coríntios, quando ele fala, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Aleluia. Pois é. Como é que Deus nos conduz em triunfo? Qual que é a entrada triunfal de Cristo? É aquele que venceu e está entrando com aqueles que foram vencidos. E você sabe, de uma certa forma de ver, ser salvo é ser derrotado por Deus. Aleluia. É se deixar vencer. Aleluia. Você se deixa vencer, aí você vai fazer parte dessa procissão triunfal do Jesus montado no cavalo branco, aleluia. Ouvinte, aperta o seu cinto aí, rapaz. Você tá achando que isso aqui é o quê? Podcast Escola da Graça com o pastor Aloísio. O pastor, 30 segundos de podcast, eu já posso ir embora abençoado, aleluia. Pastor Aloísio, e havia realmente aquele costume de colocar os inimigos debaixo dos pés? Sim, você vê isso lá em Josué, perdão. E lá em Josué, quando Josué conquista aqueles reis, ele prende eles. Uhum. E aí quando todos os príncipes das tribos chegam, ele então manda trazer esses reis que foram aprisionados para que esses príncipes pisassem no pescoço, porque isso era algo simbólico, né? Significava o quê? Que ele tinha triunfado, que ele tinha vencido e subjugado aquele povo. Então havia sim esse costume, quando não era coisa pior, né? Às vezes o negócio não era tão bom. Não era tão simples. Eu comecei tão rápido, não cumprimentei conosco aqui o pastor Marco Aurélio, pastor ali da Igreja Videira em Aparecida de Goiânia. O senhor tá bem, pastor Marco?
Muito bem, uma alegria, pastor Guilherme Rigonato, estar aqui participando do podcast da Graça, juntamente aqui com o pastor Aloísio, o pastor Luiz Rigonato, que também está aqui. Me sinto muito honrado em fazer parte. Aleluia. Pastor Luiz Rigonato, nosso pastor tirador. O senhor tá bem, pastor Luiz? É muito melhor agora com essa introdução. Eu digo como você. Se terminasse aqui, nós já teríamos sido abençoados por essa medida, para você ter noção do que vai ser esse programa. Então, eu desafio você a ser abençoado também, como nós, convidando mais pessoas, mas compartilhe isso com mais pessoas, porque certamente elas serão abençoadas com transformação. E esse versículo, eu até olhei aqui, confirmei a referência, é 2 Coríntios 2,14, eu não queria falar e me equivocar, diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. É muito interessante isso aqui. A interpretação mais usada é de que o triunfo é nosso, né? Deus me conduz em triunfo significa que Deus me faz vencer em todas as circunstâncias. Olha, isso também é verdade. Não dá para você questionar isso. Mas a palavra triunfo, não é? Significa o que eu acabei de dizer. Era a entrada em Roma do imperador que tinha voltado vitorioso. Então, ser conduzido em triunfo era ser conduzido naquele séquito, como um rei subjugado. Então, nesse sentido, ser conduzido em triunfo, a vitória é de Cristo. Ele venceu. A vitória é de Cristo. Ele venceu sobre a nossa vontade, nosso ego, nosso orgulho. Tem esse outro texto, pastor, que está em Colossenses 2,14, né? Que fala que quando Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, né? Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Aí diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles e contra eles na cruz. Aleluia. É a grande vitória, né, pastor? Então você pode ter essas duas interpretações perfeitamente. Eu só te contei uma outra interpretação que muitos não percebem. Que maravilha. Pastor, o inferno ficou em choque. Tem uma música do Diante do Trono que descreve teatralmente esse momento que Jesus chega, né, ali para tomar a chave da vida e aí de repente o diabo se assusta, né, e fala: meu Deus do céu, é o Filho de Deus vitorioso. E eu fico imaginando, pastor, no mundo espiritual deve ter sido algo parecido. Olha, é claro que a gente não tem condição de dizer isso, é licença poética. Sim. Mas eu acho bonito. Eu acho bonita essa licença poética, né? De Jesus entrar ali no Hades e pisar na cabeça do diabo, né? E pegar as chaves da vida, da morte, do inferno, fazendo-se Senhor, autoridade suprema no céu, na terra e embaixo da terra. Então isso de fato aconteceu. Agora, foi na cruz que Cristo triunfou. Ali no inferno ele foi só proclamar a sua vitória, né? Ele foi proclamar, declarar a sua vitória, mas a vitória mesmo aconteceu de uma maneira completamente imprevisível para o diabo. Ele achou que estava eliminando, matando o Filho de Deus, mas ele não sabia que naquela morte ele é que estava sendo morto, derrotado. Estava sendo derrotado. Entendeu? Ele não imaginava. Porque se ele tivesse imaginado, Paulo diz, nunca teriam matado o Senhor da glória. Mas eles nunca imaginaram. A morte de Adão é a morte do caos, né, pastor? Mas a morte de Cristo é a morte eficaz, que restaura todas as coisas, né? Porque o sangue foi derramado. O sangue de Cristo, ele é muito, muito santo e muito, muito poderoso. Poucas pessoas param para meditar nisso. Inclusive hoje eu estava meditando nisso, pensando que eu estou querendo pregar semana que vem sobre o Natal, e uma das profecias mais importantes, né, de Isaías, que diz que eis que a virgem conceberá, né? A virgem concebendo significa que o marido não participou. Então José não participou com nada. Mas e Maria participou? Essa é uma questão importante, porque muitos dizem que Maria é mãe de Deus, mas Jesus disse que antes de Abraão eu sou.
Então não pode ser, hein? Como é que ela pode ser mãe de alguém que já era, antes dela nascer? Aleluia. Não é verdade? Então ela não pode ser mãe de Deus. Ela foi um instrumento de Deus para gerar a Cristo. Mas você sabe, nem mesmo Maria participou. Porque hoje a ciência já mostrou. Não foi o óvulo de Maria que foi fecundado pelo Espírito? Não pode ter sido. Porque se fosse o óvulo de Maria, Maria tinha a natureza pecaminosa. Cristo teria também. Entendi. Então o diabo teria algum tipo de ascendência sobre ele. Mas Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Nada. O que aconteceu foi que o Espírito Santo colocou no ventre de Maria um óvulo fecundado. No céu. Entendeu? Isso é uma coisa muito poderosa, porque é totalmente sobrenatural, não é desse mundo. É porque tem pessoa que diz assim: mas isso não, como que poderia isso acontecer? Na ciência diz que não tem, mas Deus tem 1 milhão de maneiras, né, pastor? Não, como Deus faz as coisas, a gente não precisa preocupar. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você é capaz de imaginar. Amém. É claro, né? Agora, isso não, veja bem, não estou dizendo que Jesus não era homem. Ele não era um anjo, nada disso. Não, ele era homem, nascido de mulher. Humano, entendeu? Só que gerado pelo Espírito Santo. Agora você vê, a mulher, quando ela vai dar à luz, quando ela fica grávida, né? Durante a gestação, o sangue da mulher não circula no bebê. Verdade. Pois é. Entendeu? É um sangue novo ali. Isso, aí tem a placenta que serve de ligação entre os dois. Aí o sangue da mulher passa e leva nutrientes. O sangue do menino ou do bebê passa e deixa, vamos dizer assim, as excretas, né? Aquele seria a urina, excretado, exato. E o sangue dela deixa o alimento e leva isso. Fantástico. Mas não tem uma troca. Verdade. Entendeu? O sangue da mãe não é o mesmo sangue do bebê, às vezes até nascem com fator RH diferente, que quase sempre é um problema. Então, isso tudo a ciência provou hoje. Né? Agora você veja bem, voltando à questão do sangue, né? Eu fiz uma digressão muito grande para dizer o quê? Quando Deus coloca aquele óvulo que depois vira um embrião, que depois vira um feto, depois vira um bebê, o sangue que surge ali foi gerado por Deus. É a vida do próprio Deus. Amém. Que foi colocado. Então a gente não tem noção do tamanho desse sangue. Glória a Deus. Do alcance dele. O sangue da divindade, né? Porque é alguém maior do que o somatório de todos os homens de todas as épocas. Sim, porque o sangue dele alcança todas as eras e alcança todos os homens que creem. Então, ele é muito maior, o sangue é muito maior. Essa compreensão é para nos levar à adoração. Glória e nesse Deus, tempo de Natal, focarmos a nossa atenção no Salvador. Tem muito tempo que eu tenho insistido com as pessoas, né? Não diga mais Feliz Natal, né? Como um sinal de que você quer realmente centralizar Cristo, né? Diga Feliz Dia do Salvador. Amém. Porque o Natal está muito associado com Papai Noel, né? Com renas, duendes e etc. Mas as pessoas lembram um pouco de Jesus aí fora. Então nós temos a função de lembrá-los. Essa é uma boa maneira. Então você que está nos acompanhando, proponha-se no seu coração esse ano mandar uma mensagem dizendo Feliz Dia do Salvador. Amém. Aleluia. Amém. Essa estratégia é poderosíssima. Pastor, então já vou colocar aqui a pergunta da Geuli Uzumaki. Foi inclusive lá pelo YouTube, né? Então as pessoas enviam tanto no Instagram do pastor, esse foi no canal do YouTube do pastor Aloísio. Pastor, a paz, recentemente ouvi uma pregação do senhor sobre como permanecer debaixo do favor. Que mensagem sábia. Sempre pedi para Deus um evangelho que estivesse de acordo com o Novo Testamento, porque eu percebia que muitos ensinamentos que eu ouvia tinham alguma coisa que não batia com o que eu conhecia sobre o evangelho da graça. Agora, graças a Deus, encontrei esse entendimento. Só lamento que na minha cidade não haja igreja que pregue dessa forma. Como eu posso viver plenamente o favor e uma igreja que ensine o evangelho da graça fiel ao Novo Testamento, pastor? Então, essa é a pergunta, né? Isso. Como é que ele pode viver plenamente a vida cristã se não tem perto dele, da casa dele, nenhuma igreja que pregue o evangelho de maneira radical, digamos assim, de maneira pura? Porque para ser evangélico tem que pregar o evangelho. Senão não é evangélico.
né? Vamos ser francos. Aí você fala, mas qual é o evangelho? Então as pessoas dizem, o evangelho é amar ao próximo, é cuidar dos pobres. Não, isso é consequência. Entendeu? Isso é fruto. Isso é consequência. Outros dizem, não, o evangelho é a libertação, restauração dos casamentos, né? Prosperidade. Também isso não é o evangelho, isso é consequência do evangelho. O evangelho é muito simples, é que Deus tomou a iniciativa, nos amou, e nós que não podíamos subir, ele desceu a nós. Amém. Em Cristo. Amém. E Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, venceu o pecado, venceu a morte, nos concedeu redenção eterna e agora podemos compartilhar com ele da glória. Então veja, eu desconheço um pastor que não crê nisso. Desconheço, pode até ser que ele não pregue frequentemente, mas eu desconheço. Todos os pastores de igrejas evangélicas creem nisso. Então eles creem que Jesus veio, viveu sem pecado, nasceu da Virgem. Eles creem que Jesus morreu na cruz, que o sangue para redimir foi derramado. Eles creem na ressurreição ao terceiro dia, creem na volta do Senhor, creem que a Bíblia é palavra de Deus. Você vê que creem num só mesmo Deus, eles creem no mesmo Espírito, todos eles creem na ceia, creem no batismo. Então, creem que Jesus é Deus, né, pastor? Nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. Muito mais. Mas nós só enfatizamos as diferenças entre as igrejas. Mas veja, aquela igreja que se diz evangélica, ela com certeza prega a graça de Deus, prega o evangelho. Mas o problema é a mistura. De fato, esse é um problema, porque isso é muito comum. Né? Eles começam com a graça e acham que depois a lei vai completar a obra. Isso é um engano. Nós temos que ir com a graça de Deus do começo até o fim. Aquele que é poderoso para te salvar, é poderoso para te santificar e vai ser poderoso para te glorificar. Amém. Tudo é obra dele. É que na nossa cabeça tem a nossa parte. Então, essa coisa de pregar a parte humana é que é a mistura. Né? Domingo você vai para o culto, o pastor, em vez de falar do poder de Cristo, do que Cristo faz, ele fala do que você tem que fazer. Ele te dá 5 fórmulas, 5 passos, 5 chaves, 7. Por quê? Porque você tem que fazer. E aí quando aparece alguém dizendo, olha, ele já fez. Você tem apenas de crer no que ele já fez. Aí dizem, não está pregando o evangelho. Como assim? Nós estamos, na verdade, pregando o evangelho. Veja, uma inversão de valores. Não é verdade? Então, ô Geuli, você está numa cidade que não tem uma igreja que pregue radicalmente o evangelho, com certeza tem uma igreja que prega e crê em João 3,16. Então vá para essa igreja, seja bênção lá, fique lá. Você pode continuar conectado conosco aí pela internet, continuar ouvindo a palavra, mas se você tiver esse coração disposto de amar a igreja, de amar os irmãos, mesmo quando os irmãos não estão crendo exatamente como você vai ter recompensa. Pastor, assim, reino de Deus, né? É uma coisa muito sutil, muito próxima. O senhor acabou de falar aí o que é evangelho, né? Reino de Deus é o evangelho. Mas assim, as pessoas acham que o reino de Deus é liderar uma célula, fazer missões na África, distribuir cestas básicas com os carentes, etc. Quer dizer, essa questão entre o que é e o resultado, né? O fruto, né? O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. É a síntese de um evangelho genuíno, né? Isso. Mas as pessoas acham que reino de Deus é a iniciativa, é a atitude de fazer coisas. Isso já é, como você mesmo disse, resultado, né? Jesus, certa vez, falando sobre isso, Jesus disse, olha, vocês não vão dizer que o reino está ali ou está acolá. Por quê? Não é uma questão visível exterior. Ele disse, o reino vai estar dentro de nós. Amém. E o que está dentro de nós? É a própria pessoa de Cristo, o Espírito Santo, que veio habitar dentro de nós. Então, o rei e o reino é a mesma coisa, né? Jesus disse, qual foi a pregação de Jesus quando ele veio? Primeira pregação dele, está lá em Mateus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Por que o reino chegou? Porque o rei chegou. O rei está aqui. Mude a sua opinião, arrependa. Mude a sua opinião, meu respeito. Eu sou o rei que chegou. Se você crê que o rei chegou, você é introduzido no reino. Se você rejeita o rei, você é
separado do reino. Tudo depende de como você lida com o rei. E arrependimento é muito mais do que chorar com remorso, né, pastor? Não, arrependimento é mudança de mente, mudança de ideia. E às vezes você está arrependendo e nem está percebendo, você não está chorando. Mas toda vez que você vem ao culto, você ouve a palavra e você diz, gente, é isso mesmo, eu preciso de mudar minha opinião sobre isso. Você está arrependendo, você está mudando de vida, não é? Então, às vezes eu estou pregando no culto, está acontecendo mais arrependimento do que quando as pessoas querem fazer apelos de arrependimento. Por quê? Porque às vezes a mudança de mente é resultado de uma compreensão, ele entendeu. E você sabe, essa mudança de mente pode vir acompanhado de um momento, vamos dizer assim, compenetrado, pensativo, mas também pode vir acompanhado de festa. Sim. Quando a pessoa entende que é de graça, que ela não está mais debaixo do jugo, né? Que agora Jesus veio e ela pode desfrutar, ela pode sentir alegria. Aleluia. Agora, tem aqueles que choram também por causa do seu próprio pecado, condição, tudo bem, não é verdade? Estou apenas dizendo que arrependimento vai muito além do que simplesmente ficar contristado por algo errado que fez. Pastora Luiz, dentro disso, o senhor atribui muitas vezes muitos crentes, né, vivendo uma vida frustrada na igreja, com essa mensagem de que você precisa fazer algo, né? Você entende que começa pela graça, mas depois você é ensinado, né, os passos que você tem que fazer, principalmente nos dias de hoje, né, onde os coaches estão dentro das igrejas ensinando, né, passos que você precisa fazer e que acaba resultando, né, em muitas pessoas assim uma vida frustrada cristã, porque ela não consegue fazer, não consegue ser bem-sucedida, mas quando você olha para os crentes da igreja primitiva que desfrutaram realmente de uma vida, né, na graça, eles se preocupavam mais, na verdade, em servir ao Senhor, pregar o evangelho, desfrutava realmente dessa graça e não se preocupava tanto em fazer coisas para agradar a Deus. Sim, porque não havia troca, no evangelho não há troca. A salvação te é dada, Deus te dá. E quando Deus dá mesmo. Deus não dá e pega de volta. Você não comportou bem, vou tirar o seu Vou nome. remover. Não vou te dar mais o presente da salvação. Mas era um presente? Era, mas não vou dar mais. Então não era presente. Porque se depende do meu merecimento, não é presente. Não é? Não é, ué. Se eu tô merecendo, é uma dívida, uma obrigação do outro. Outro dia eu estava pregando aqui na igreja dizendo, né, do significado de uma verdadeira oferta. Uma verdadeira oferta, em primeiro lugar, ela não pode ser dada para manipular a pessoa que recebeu. Então, muitas pessoas querem ofertar a Deus para manipular Deus. Como às vezes querem fazer comigo. Eles trazem uma oferta e depois eles chegam com uma reivindicação. Pastor, eu dei uma oferta aí, não sei se o senhor viu, tal, mas agora eu estava precisando muito disso. Mas ele não deu. Ele queria me controlar através da oferta dele. Tem gente que acha que faz isso com Deus. E uma vez Deus, que ele deu algo para Deus, Deus só disse, Senhor, te dei a oferta, agora eu quero saber o que o Senhor vai fazer. Peraí, isso não é oferta, não foi dado. Mas as pessoas ficam pensando que eu estou falando de oferta humana. Não, eu estou falando de Deus. Entendeu? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele enviou, ele deu. Amém. Entende? O dar de Deus também não é para você, para te manipular. Agora que eu te dei a salvação, agora você está obrigado a fazer isso. Não, você é livre. Todos aqueles que vieram a Cristo foram liberados, né? Ele não curou alguém depois da cura, falou para a pessoa, agora que eu te curei, você vai me seguir. Nunca. Não, ele sempre vai em paz. Né? Lembra daquele endemoniado gadareno, o cara mais endemoniado da Bíblia? Ele implorou para seguir, o Senhor falou, não, vai para sua casa, vai testemunhar os grandes feitos de Deus na sua vida, né? Que coisa maravilhosa. Livremente, né? Livre. Você já reparou que todas as vezes que Jesus, ele fazia uma obra numa criança ou num jovem, como é o caso do filho da viúva de Naim, crianças que vinham a ele para ser abençoado, a Bíblia fala que ele sempre devolvia para os pais. É verdade. Entendeu? Ele não pegava para ele, não, agora que eu curei esse menino, ele é meu, vai ficar aqui comigo. Não, ele devolvia. Por quê? Porque quando ele dá mesmo. Mas em muitos lugares estão ensinando um Deus manipulador. Sim. Né? E que não é verdade. Agora, veja bem, por que você está dizendo que cria um monte de gente frustrada? Porque quando você vive na lei, o que é a lei? Você faz para merecer a bênção.
Se você não fez para merecer a bênção não virá. Pelo contrário, se você fez o que é errado, vai vir juízo. A mão de Deus vai pesar as sobre pessoas você, né? creem muito em juízo. Né? Mas não creem no favor. Outro dia eu estava brincando com um irmão que pelo WhatsApp ele me mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu não estou sentindo que Deus me ouve. Eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração. Eu respondi: não, irmão, isso é impressão sua, é só emoção ou sensação humana. Ignora isso e fica só com a fé. Ele falou: pastor, você não está entendendo, tem um céu de chumbo, de bronze na minha cabeça. Eu falei: então tá bom, então vou fazer o seguinte, Deus não está ouvindo a sua oração não, né? Então agora você vai me fazer o seguinte, você vai amaldiçoar Deus, você vai erguer a sua voz e amaldiçoar a Deus. E aí ele ficou um tempo sem responder e mandou mensagem: não posso fazer isso. Por que não pode fazer? Porque se eu fizer, ele vai ouvir. Ou seja, ele consegue crer na praga, no juízo, mas não consegue crer na graça, na bondade, que Deus vai ouvi-lo sem ele merecer. Meu Deus. Entende? Esse é o problema da lei. Aí quando você vive na lei, só é possível ser dois tipos de crente. Ou você é um crente sincero, porém frustrado, que você não consegue cumprir, ninguém consegue. Entende? Ninguém consegue. Mas nós temos que ser imitação de Cristo. Eu sei que tem os pregadores que pregam que nós temos que ser, é claro que ele é o padrão para nós, mas se for no sentido de merecer a bênção, você está enrolado. Porque Cristo cumpriu toda a lei. Você não pode cumprir toda a lei para merecer a bênção, não é verdade? Então, vai ser um crente frustrado. Ou vai ser um crente hipócrita, que fica passando para os outros a imagem de que ele cumpre, que ele é fiel. Mas não é. Ninguém é. Ele é só um fariseu arrogante dentro da igreja. Não estou dizendo que ele não é salvo, mas é fariseu. Se tornou um religioso, né, pastor? Pastor, mas o problema é que isso é pregado, viu, pastor? Isso é lamentável, abertamente nos púlpitos da igreja do Brasil e dos outros países, né? Infelizmente, o legalismo é uma praga. Não se tem entendimento que, como diz Romanos 11, 29, né? Porque os dons, né? A vocação de Deus e os dons são irrevogáveis, né? Quer dizer, irrevogável é que Deus não se arrependa daquilo que ele fez, nos dando graça, favor infinito, né? Agora, pastor, a graça também, ela não se entende claramente se não for pelo Espírito de Deus, né, pastor? Não, a lei comporta bem, você é abençoado, comporta mal, você está enroscado. Não tem fé envolvido nisso. Não, pastor. e nem tem necessidade de revelação. Qualquer ímpio sabe disso. Eu costumo dizer que até a minha cadela lá em casa sabe disso. Desde quando ela comporta bem, quando ela comporta mal, ela sabe o que virá e ela já espera. É verdade. Então não precisa de nenhuma revelação especial para entender isso. Por que o mundo resiste tanto à mensagem da igreja? Porque estão pregando isso. Aí você prega para o ímpio que comporta bem, recebe o bem, comporta mal, recebe o mal. Ele fala: qual que é a vantagem? Entende? Onde está a vantagem? Onde é que está a boa notícia nisso? Eu já vivo assim, né, pastor? Agora, quando alguém vem e entende que a graça é onde abundou o pecado, deveria superabundar o quê? Castigo. Mas em vez disso, é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não dá para entender. Isso é ilógico. Isso vai contra o nosso raciocínio padrão. Quer dizer que eu vou ter algo que não vai ser a consequência do que eu semeei? Não, você tem abundância de pecado, mas o que você vai colher, se você quiser, é a superabundante graça. Amém. Que é ilógico. Você não pode colher. É por isso que o pessoal acusava Paulo, né? Dizendo que Paulo pregava: vamos cometer mais pecado para sermos abençoados. Vamos praticar males para que venha o bem. Eles criticavam Paulo dizendo: isso é impossível. Se você plantou isso, você vai colher isso. Mas no evangelho o milagre acontece. Amém. Entende? Cristo levou a sua colheita e deu para você a colheita dele. Glória a Deus. A colheita dele. Pastor, sempre querem usar a mulher adúltera, dizendo assim: então tá bom, se Paulo tá certo, por que quando Jesus perdoou a mulher adúltera, ele disse: vá e não peques mais? Eu sempre tento dizer: mas você percebeu que ela deveria ter morrido e ela foi perdoada. Isso é graça abundante. Ela ficou esperando o apedrejamento, não é? Eles levaram, está lá em João capítulo 9, depois você pode
capítulo 8, você pode ler. Eles levaram a mulher pega em adultério para ser apedrejada. Só que aquele pessoal queria confrontar um pregador da graça. Como é hoje, entendeu? Olha, a lei diz que tem que apedrejar. O que você diz? Se Jesus tivesse dito, se a lei diz, então apedreja. As pessoas que criam na mensagem ficariam confusas. Fala, mas peraí, não estou entendendo, ele está pregando uma coisa, agora está dizendo que vai condenar. Está se contradizendo. Ele não podia fazer isso. Ele é mais um, né? Mas como ele veio para cumprir a lei, ele também não pode contradizer Moisés. Então, ao invés de julgar a lei e ser julgado, ele colocou no ombro de cada um. Entende? Você está qualificado para condenar? Entende? Quem é que pode condenar? Só quem não tem pecado. E naquele caso, Jesus era o único que podia, né, pastor? Ele é o único que podia, porque todos foram embora, né? Tomados pela consciência, e ficou Jesus sozinho com a mulher. Quer dizer, ela foi na expectativa de morrer, você falou certo. E ela nem pediu clemência, né, pastor? Porque ela se sentia culpada também. Ela sabia que era culpada. Entende? Foi pega em flagrante. Você não pode negar, dizer, foi um engano, eu estava aqui por engano, cheguei sem querer, não dá. Foi pega em flagrante, estava desnuda, enrolada no lençol, que coisa terrível. E ela agora sozinha diante do rei, que é santo, 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 porque é isso que o pessoal gosta. Deus é santo, sem santidade ninguém verá o Senhor, mas aquela mulher viu Jesus. Bom. Aquele que é santo, santo, sem 3 vezes santidade santo. nenhuma. Ela sem santidade nenhuma está ali diante do Senhor, não é? E o Senhor diz o que para ela? Peraí, onde é que estão os teus acusadores, né? Ninguém te condenou? Ninguém. Aí o Senhor diz para ela, nem eu tampouco te condeno. Esse é o evangelho. Aleluia. É isso que nós temos que pregar. Deus não quer te condenar. Jesus não está aqui para te condenar. Mas o que as pessoas ouvem constantemente dentro das igrejas é condenação. Sim. Condenação. Em muitas igrejas, dia de ceia é um dia terrível. Terrível. Por quê? Porque é o dia de acerto de contas. E se ela for honesta, ela nem vai lá tomar ceia. Porque ela sabe. É verdade. Muitos não tomam ceia há muito tempo, porque sabem disso. Estão esperando merecer, porque ouviram só condenação. Mas o dia que ouvirem a mensagem do nem eu te condeno, aí eles poderão ir e não pecar mais. Aleluia. Porque o que Jesus disse para a mulher? Vai, não Nem peques eu mais. te condeno. Então ele deu o dom da condenação, o presente da não condenação. E como consequência do perdão, vá e não peques mais. Você vai vencer o pecado quando você entender o amor e o perdão da cruz. Aleluia. Aí é que você vence. Mas muita gente acha que vai vencer o pecado pela lei, pela proibição. Não, você vai entender pelo perdão. O perdão é que vai te libertar. É a graça de Deus que te conduz ao arrependimento. Muita gente arrepia a gente falar isso assim, ó, pastor. Rapaz, a ceia é para lembrar do perdão. É para lembrar que como essa mulher debaixo de condenação, de culpa, o Senhor não condenou ela. E a ceia é a proclamação da maior obra da divindade, né? Que é o perdão do pecado de todo aquilo que crê. Potencialmente a humanidade inteira, porque é o poder de Deus, né, pastor? Sim. Mas a gente falar isso, no dia da ceia, me pergunto isso. Mas se eu pequei no dia da ceia, eu posso participar da ceia? Então, que dia que você não peca? Qual é o dia? Então, que dia que você pode participar da ceia? E outra, qual a E quem distância do pecado? Faz um ano, um Quanto mês? tempo? O tempo apaga pecado? E A quem é Bíblia- digno, né, pastor? Quem então é digno? Então veja, essa questão de você achar que tem que estar qualificado por você mesmo para participar da comunhão com Deus, esse é o centro da lei. Isso é o ápice de ser legalista, entendeu? Então você viu o seu pecado, você não merece e você não vai participar. Não é isso que é o evangelho. Entende? Se depende de você não pecar para ser abençoado e aprovado, você não vai ser nunca. Mas depende é o quê? Se você foi perdoado. Eu pequei, mas a grande questão é, você está ou não perdoado? Mas eu já pequei 10 vezes. A questão é essa, o sangue de Jesus é maior do que 10 vezes? Foi um pecado, eu estava consciente. A questão é, o sangue é maior do que o pecado consciente? Então, quando você entende o poder do perdão, isso é que vai gerar a vida cristã genuína. Aleluia. A Vai tirar vida esse abundante, medo. né, pastor? É horrível você ir para o culto com medo de Deus, né? Agora ele morreu, né? Hebreus 2,14 fala que ele na cruz,
ele destruiu aquele que, pelo poder da morte, mantinha escravo os homens pelo medo. Então, o diabo escraviza pelo medo. Então, pastores que querem manipular o seu povo, nem que seja manipular para serem obedientes, não deixa de ser manipulação. Querem manipular para o bem, mas é manipulação, não é a maneira de Deus. Eles querem manipular pelo medo. Cuidado. O juízo vem, seu pecado vai te achar, né? O demônio vai te pegar lá na frente, olha o encosto, né? Você não, entendeu? A pessoa, ela pelo medo, ela vai tentar obedecer ao rei, mas que rei é esse? Ele não quer ser obedecido dessa maneira. O pastor Rigonato deve lembrar, eu, quando adolescente, jovenzinho, quando falava do culto da Santa Ceia, eu tinha era medo. Assim, e dependendo da semana, eu nem ia na ceia. E quando eu ia, que passava a bandeja ali, pastor Rigonato, me dava um medo, um temor, assim, eu falei assim. Porque a gente acha que em vez de ser um culto de celebração, de alegria, rapaz, virava um negócio assim de temor. Se eu tomar indigno, eu vou morrer ali mesmo, vou cair morto. O pastor Luiz pode contar. Tem um pastor muito querido meu, o pastor Aden Hamilton. E eu me lembro, há 25 anos atrás, tinha um pregador africano, muito conhecido, não vou mencionar nomes aqui, e ele tinha muitos sinais, muita cura, muitos milagres, né? Durante as ministrações dele. E ele então fez uma reunião um dia, depois de ter feito vários milagres, ele chamou os pastores na frente. Mas da seguinte maneira: você quer receber essa mesma unção? Você quer ver isso acontecendo também no seu ministério? Qual pastor que não quer? Foram todos para frente, né? E ele falou: faz uma fila aqui. Aí fizeram a fila. Aí ele falou: só tem uma coisa que eu tenho que avisar para você. Eu vou orar, mas aquele que tiver em pecado vai morrer. Meu pai, Eu fiz questão de falar o nome do pastor porque eu não estou inventando. Vai morrer. E o Adenzinho era um dos primeiros da fila. Um passo atrás. Ô, gente, me desculpa aí, hoje eu não vou, hoje não é meu dia. Não vou arriscar. Não tô pronto. Hoje, Quem que picou? Ninguém. meu Deus. Entendeu? Ninguém. Mas não tinha Jesus lá para dizer: nem eu te condeno. Entendeu? Puxa Jesus, vida. não foi Jesus que condenou quem foi embora. Aí é assustador. Foi eles mesmos que se condenaram. Sim. Não é Não verdade? tinha essa condenação em Deus. Eu acho que a pergunta da Geule, ela representa. Ah, é mulher? Não, eu dou Gilli. É Geule, é homem? Isso. Ah, tá. Gilli Zumac. É ele. Perdão. Então, a pergunta dele representa uma multidão de pessoas que às vezes falam: como que eu posso viver plenamente no favor de Deus? Porque se constantemente, deliberadamente, como a Bíblia diz, né, pastor? Porque a pessoa lê aquele texto de Hebreus 10, 27, ele fica assim, 26, né? Lá diz: se eu viver deliberadamente no pecado, depois de ter o pleno conhecimento da verdade, Já não resta mais perdão, mas expectativa Mas o que de que fogo sobrou? vingador, Expectativa de juízo. de juízo. Então, como é que os crentes vivem? Nessa expectativa. Sempre, Meu Deus. né? Porque eles pecam deliberadamente. Pastor, liberta É esse verdade. povo então. É isso que nós estamos pregando toda semana, né? Mas a respeito desse texto de Hebreus, você pode adquirir o meu livro, Sim. A Supremacia da Graça, que é um estudo sobre o livro de Hebreus, e lá eu explico detalhadamente sobre isso. É só um merchandising. Assuntos difíceis é com o pastor Aloysio. Pastor Aloysio está pregando domingo sobre a estátua de Nabucodonosor. Pode ler o livro Supremacia da Graça, que você vai tirar Hebreus de letra. Amém. Amém. Essas questões aí, você vai positivamente se escandalizar, ficar estarrecido, para você entender que isso aí é outra coisa, viu? Não é bem isso que você está pensando. Exato. Não é bem isso que parece ser. A quem que tiver curiosidade, quiser já adquirir o livro, entra lá, Pastor. amspublicações.com.br. Lá tem todos. Pastor, a Bíblia tem dessas coisas, né? Aqui é literalmente um enigma. Eu hoje, graças a Deus, eu já compreendo. Mas eu mesmo tinha pregado que era isso aqui. Sim, porque é isso que está escrito à primeira vista. É a primeira vez. Mas a palavra de Deus tem que ser sempre entendida no seu contexto. Isso. Contexto é uma chave fundamental. E qual que é o contexto do livro de Hebreus? Era que aqueles crentes hebreus, eles estavam sendo atraídos a voltarem para o judaísmo, deixarem Cristo e voltarem para o judaísmo.
O autor de Hebreus diz, olha, se você voltar para o judaísmo, você está rejeitando Cristo. Só há perdão em Cristo, só debaixo do sangue de Cristo. Isso. Não tem perdão mais por sangue de animais. E você quer voltar para lá? Então saiba, o seu pecado permanece. Então, pecar deliberadamente é rejeitar a Cristo. Quando você rejeita a Cristo, o perdão não tem mais efeito na sua vida, seu pecado permanece. Sim. E sobre você permanece o que, diz Paulo? A ira de Deus. Sim. Entendeu? Mas e se você aceitou o perdão? Paulo diz, você foi salvo da ira. Glória a Entendeu? Deus. Como é que você pode crer em Romanos 5, 9, que diz que você foi salvo da ira e não conseguir crer, né? E acreditar no oposto, de que tem a expectativa de juízo. Juízo é ira de Deus. Sim. Ou você foi salvo da ira, ou não foi. Então, se você foi, é óbvio que esse texto de Hebreus está falando de outra coisa. Pastor, o senhor fala também que muitos desses irmãos que estavam num processo, né? De salvação. De conversão. Estavam num processo de conversão. Já tinham convertidos, né? E obviamente esses são os que recebem a parte, vamos dizer, elogiosa da carta. Mas a parte de exortação da carta era para aqueles que estavam ainda no meio do caminho. Eles tinham ido no culto, tinham percebido presença, tinham entendido a mensagem. Ele veio, morreu na cruz, nasceu da Virgem. Então, eles estavam no meio do caminho, mas ainda faltava uma coisa: eles se posicionarem, entendeu? Decidirem. Não, é isso. Cristo é o Senhor. Amém. Mas em vez de fazer isso, eles estavam olhando para trás. O autor de Hebreus diz, não faça isso, né? Põe os seus olhos firmemente no autor e consumador da fé. Põe os seus olhos nele, que você vai chegar no final da corrida. Mas eles estavam de costas, ninguém corre de costas, né? Aleluia. Pelo menos não pessoas normais. Sim. Pastor, explica uma coisa, assim, acho que vai esclarecer muitas pessoas que têm dúvida. A gente falando de graça, o senhor tem se tornado um ícone nacional de um pregador, né? Que prega a graça de Cristo e tem abençoado multidões. Mas Mateus 7, né? Versículo 14 diz com muita clareza, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então são poucos os salvos, é isso que está dizendo? Não pode ser. Não pode, né? Não pode ser, porque João viu uma multidão que ninguém pode contar. Verdade. Tá certo de isso? salvos, né? Tô certo? Sim. Tá certo. Era uma multidão como a areia do mar, Então, diante do trono. a grosso modo, então, nós temos uma contradição aí? Pois é, seria uma contradição. Quer dizer, esses poucos são como a areia do mar? Então é um negócio meio estranho. Então é claro que esse texto, obviamente, não está falando de salvação, não é? Mas ele está falando desse aspecto, sim. As pessoas às vezes falam, a graça, ela é muito, como é que eu vou dizer, fácil, é coisa de novo convertido, né? Desse tipo. Mas na verdade é o contrário, entende? Ela torna a porta estreita, porque ou você larga tudo lá fora, ou você não pode entrar. Não, mas eu consigo fazer, então você fica fora. Só entra quem não consegue. Ah, mas eu ainda acho que eu mereço essa bênção. Não, você fica fora, porque aqui é só para quem entendeu que não merece, entendeu? Então isso é uma porta estreita, poucas pessoas percebem isso, mas aceitar a graça envolve ele renunciar a uma série de coisas que ele falou, que ele ensinou, e ele vai ser tido como alguém contraditório, que está voltando atrás, não tem personalidade, é um Raul Seixas na vida, uma metamorfose ambulante. Está sempre mudando. Deus que me livre. Aí ele não quer. Aí ele pega, né? Topa com a porta, fazer o quê, né? Enquanto ele não aceitar que é só esse o caminho, não consegue, né, pastor? Não. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo aqui no Escola da Graça Cast. Na volta, a pastora Luiz vai comentar uma notícia do Arsenal. O Arsenal é um time inglês, britânico, e tem um grupo chamado Irmãos da Bíblia, Bible Brothers. Vamos entender como eles leem a palavra de Deus antes de cada partida e o que isso tem interferido aí nas partidas desse time chamado Arsenal. Não sai daí, a gente já volta.
De volta com a Escola da Graça Cast. Para quem já está sintonizado desde o início do programa, nós vamos ler aqui uma notícia já do Arsenal, esse time famoso. Pastor Aloysio responde o que ele acha sobre eles lerem a Bíblia antes do jogo, antes de cada partida. Mas se você não estava no rádio, não acompanhou desde o início, entra no YouTube do Pastor Aloysio, lá você pode assistir o programa desde o início e claro, fica postado para você enviar. Tem irmãos que precisam ouvir essa resposta, seja você o canal de bênção para mandar para eles. Mas antes, eu vou só colocar aqui a frase do Cláudio, Pastor Aloysio, porque o Cláudio Silva participou conosco e ele disse que fim de ano é muito triste para ele. Veja só então como ele disse para o nosso pastor: pastor, a paz, queria saber se é normal perder o ânimo nesse período do ano. Natal e Ano Novo eu me sinto muito frustrado e até fracassado. Situação piora porque minha esposa ainda joga na minha cara que crente não pode ter esse tipo de comportamento. Pastor, eu fico triste comigo mesmo, oro e peço para Jesus forças para continuar, mesmo tendo feito tudo que eu precisava durante o ano. Todo ano é a mesma coisa. Como um cristão deve fazer quando o fim de ano traz esse peso emocional e sensação de não ter sido bom o suficiente, pastor? O problema não é o Natal, que você colocou aqui, nem é o Ano Novo. O problema todo chama-se condenação. Condenação. Então, o que acontece no final de ano? Se você é alguém que anda baseado no desempenho, no merecimento, final de ano é época de você fechar pro balanço. Então você tem que mostrar o resultado que você teve. E aí o seu resultado não foi exatamente o que você esperava, o que outros esperavam, é claro que vai vir a sensação de frustração e de condenação. E aí você encontra alguém que ainda fala para você que você não pode sentir o que você está sentindo. Eita. Quer dizer, você fica no beco sem saída. Você fala, puxa vida, então como é que é ser cristão? Então, a melhor maneira, filha, é você ser liberto da lei. É você entender que não é pelo seu desempenho, é tudo pelo favor imerecido. Então, comece o ano para você ver, colocando diante do Senhor, aprendendo a descansar nele, orando sobre cada circunstância, e você vai ver que você vai prosperando, você vai crescendo. Amém. Vai ser como o sol, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ok? Mas não tente se relacionar com base no seu desempenho, ok? E não fique pensando que as pessoas que têm valor são aquelas que têm alguma coisa. Lembra de Jesus? Quando Jesus veio, onde é que ele nasceu? Né? Nasceu ali num estábulo, foi colocado numa manjedoura, né? Seus pais eram pobres, então Jesus era pobre, ele trabalhou como carpinteiro e depois ele terminou seu ministério abandonado pelos seus próprios discípulos, ainda morrendo na cruz. Então você vê, do ponto de vista natural, de qualquer critério, né, que esse mundo use, Jesus não foi bem sucedido, mas ele cumpriu o propósito de Deus. Então preste atenção, procure ter clareza do propósito de Deus para você, para sua casa, para sua família, entendeu? E ore pelo cumprimento disso. Amém. Cumprir o propósito é que é importante, não é ganhar dinheiro, não é todo ano ter uma renda maior do que no anterior, não, é ser suprido o suficiente para ter o necessário para cumprir o propósito de Deus. Pastor, então eu vou até representar muitas pessoas aqui agora, porque o Cláudio disse de Natal e Ano Novo ele fica mal, mas eu conheço muitas pessoas que ficam mal em outra data, que é o aniversário. Então a pessoa ela diz, eu não gosto de aniversário. Você pergunta, mas por quê? Você não quer comemorar? Não, eu não gosto, não quero comemorar. Eu não sei, eu acordo mal no dia do meu aniversário. Tem muitas pessoas assim, né, pastor? Isso também é condenação, que afeta a autoestima num nível tal que a pessoa chega ao ponto que ela não merece nada, nem mesmo celebrar o aniversário dela, porque ela é um zero à esquerda, um traste. Se você for viver dessa maneira, qualquer celebração vai ser um tormento, né? Exatamente. Imagina, se você é solteiro, não tem namorada, no dia dos namorados. Entendeu? Todo mundo, sábado, tá saindo, os lugares estão lotados, casaizinhos com flores vermelhas, e você sozinho, entendeu? Quer dizer, você vai ficar ali deprimido ou você vai dizer, não, Deus já preparou uma para mim. Amém. Ela tá chegando, pastor, foi enviada. Pastor, é por isso que a Bíblia fala, né, Romanos 2, não vos conformeis com este século. Os padrões do mundo, você não pode se basear nos padrões do mundo, né, pastor? A namorada, sei lá, o salário, a
casa, o carro. bairro, o carro. Não. Essas coisas são exteriores, são materiais, né? O materialismo não é do Senhor. Deus quer te prosperar, mas tenha muito cuidado para não se tornar alguém que ama o dinheiro, um materialista. Amém. Amém. Pastor, deixa eu ler essa notícia do Arsenal, então, no nosso bloco Perspectiva da Graça. Coloca na tela para nós a notícia. Grupo de jogadores do Arsenal lê a Bíblia antes de cada jogo. Abre aspas, oramos uns pelos outros. Então o Portal Guia me mostra alguns jogadores do Arsenal, um time da Inglaterra, que se reúne para estudar, orar e antes de cada jogo. Em entrevista, Noni Madueke contou que o grupo chamado Irmãos da Bíblia busca fortalecer fé e união. Oramos juntos, isso nos dá força e nos une. E Madueke, ele está dizendo que conversam sobre passagens bíblicas, compartilham dos desafios e intercedem uns pelos outros. E essa prática melhora até o desempenho em campo. Ele está dizendo aqui, abre aspas, sentimos que não estamos sozinhos. E o Timber, que é o pastor deles, diz que está trazendo com essa atividade entendimento e propósito. E o ex-jogador John Bostock elogiou dizendo, eles deixam de ser apenas colegas de futebol, tornam-se irmãos na fé. Essa unidade reflete no futebol em campo. Pastor Aloysio, orar antes da partida ajuda a ganhar o campeonato? Não, eu acho muito legal, né? Esses Bibles Brothers, é um negócio bonito, irmãos da Bíblia, né? Na Bíblia. Eu acho que ler a Bíblia antes do jogo, né? Antes de você comer, almoçar, antes de você dormir, tudo isso é bom, né? A Bíblia vai ser bênção na sua vida, mas não é mágica. Porque as pessoas pensam assim, não, agora que eu li a Bíblia, Deus agora está comprometido comigo, agora nosso time vai ganhar todas. A Bíblia não é amuleto, né, pastor? Não é isso, quer dizer, você tem que entender que é para sua vida. Eu não sou jogador de futebol, mas eu suponho, na verdade, entendo até muito pouco, mas eu suponho que esses jogadores, eles são profissionais. Sim. Eles não estão lá para ganhar todo jogo, nem todo campeonato. Eles estão lá para fazer o trabalho melhor maneira possível. Mas no caso do esporte, né, que envolve competição, vai ter sempre alguém na frente. Mas não significa que você não é abençoado. Sim. Porque se for depender disso, só é abençoado o quê? 11, 22 jogadores? Sim. 11 é só 11. Inteiro. Por quê? Porque só um time que vai ganhar. Todos os outros, então, não são abençoados. Você não é um jogador abençoado? Então, essa percepção é equivocada. Então, é como eu disse, Deus quer abençoar o propósito dele na sua vida. Amém. Então, o jogador entendendo isso, ele vai fazer aquilo para o Senhor. E quando ele faz para o Senhor, é do Senhor que ele recebe a recompensa. É verdade. Pastor, houve um movimento, né, na década de 80, 90, os atletas de Cristo, onde eles usavam, né, essa questão da palavra, de orar, na verdade, para evangelizar os amigos, evangelizar os outros jogadores, e isso teve uma repercussão grande nessa época, né, pastor? Teve. Você sabe, não há limites para condenar. Não há limites, né? Então eu me lembro de um certo jogo que teve um jogador famoso, não sei se foi o Neymar, não sei quem foi, né, que tirou a camisa, né, e tava com outra camisa por baixo, né, falando de Jesus. Isso. Né? Neymar também colocou a faixa, 100% Jesus. Muito legal, eu acho muito legal. Mas aí, o que as pessoas falavam? Ele fez isso na hora que fez o gol. Mas e a pernada que ele deu no adversário? Né? E o palavrão que ele falou, a cusparada que ele fez? Né? Olha o testemunho desse cidadão, e ele quer falar de Jesus. Aí você vê como é que são as coisas, né? O ímpio não fala isso, o crente fala. Entende? Porque não tem limites para condenar. Quem você quiser condenar vai ser condenado. Sim. Então, se um jogador de futebol for esperar ser perfeito, ele vai testemunhar de Jesus publicamente algum dia? Não. Nem ele, nem ninguém. Não é verdade? Mas eu acho que quando um jogador entende a graça de Deus, ele vai fazer isso sem temor. Amém. E se alguém apontar o pecado dele, ele não se intimida. Por quê? Porque ele é amado além do pecado. Ele é amado apesar do pecado. Amém. É a mesma coisa de falar para um homem que é homem, mas você é uma mulher.
Não tá nem aí pra Se isso. ele for uma pessoa normal, ele não vai ligar. Agora, se ele tiver 7 anos de idade, ele liga. Você foi infantil. Se chamar ele de mulherzinha com 7 anos de idade, vai ter problema. Vai ter briga. Entendeu? Por quê? Porque ele tá falando que eu sou o que eu não sou. Agora, para aquele que já é adulto, quando você fala que ele é o que ele não é, quem liga? Não tá nem aí, né, pastor? Tá nem aí pra paçoca. Ó, e caminhando pro final do nosso podcast, no bloco Aplique a Graça, tem uma mulher, a Ana, ela é lá de Séries, e ela disse o seguinte, ó, não vou só dizer meu primeiro nome, mas pastor, eu tenho 23 anos, meus pais sempre foram muito amorosos e bondosos comigo, mas são ateus declarados. Cresci sem referências cristãs, sempre senti um vazio no coração. Até uma colega de trabalho da igreja videira começou a falar sobre Jesus, sobre como a vida foi transformada. Desde então, tenho acompanhado as suas pregações, pastor. Ouvi boa parte das mensagens do jejum 21 dias, me tocaram profundamente. Mesmo assim, eu sinto culpa e confusão. Como se seguir a Cristo fosse abandonar meus pais, que sempre foram bons comigo. Tenho vergonha de procurar um pastor aqui em Séries, mas desejo aproximar de Deus. É normal essa culpa e confusão, pastor? Como conciliar seguir Cristo e o dever de honrar meus pais? Então, Jesus disse, né, que se você amar pai e mãe mais do que a ele, então você não é digno dele. Em que circunstância você pode cair nesse erro? Essa é a principal, no momento de conversão. Então, seu pai e sua mãe vão dizer para você, você não pode seguir a Jesus, nós nem cremos em Jesus, né? Ou você não pode seguir porque essa não é a religião da família, né? Você está traindo a nossa tradição, você é isso. Então, é natural que venha o conflito. Aí, nessa hora, você que está nesse processo de conversão, você sente, não é culpa, mas você sente o conflito. Será que eu faço errado em avançar, mas também faço mais erro ainda em retroceder, né? Para onde eu vou? Então eu digo para você, vá para frente, vá para Cristo. Amém. Ok? Pode ser que no primeiro momento seu pai e sua mãe fiquem chateados com você, mas depois, sem falar nada, só pelo seu comportamento, eles vão ser atraídos a você. Por quê? Porque muitos filhos caem nas drogas, muitos filhos caem no pecado, no erro, e entristece os pais, mas você não. O seu bom testemunho, o seu bom comportamento como filha vai atrair a atenção deles. E vai dizer, poxa vida, essa igreja ou essa religião ou Cristo fez diferença na vida dela, não é? Então, isso pode acontecer depois, mas no primeiro momento, você tem que suportar a perseguição, a crítica, né? E o conflito. Jesus contou uma parábola chamada do semeador. E ele conta a parábola falando de diferentes tipos de solo onde a semente caiu. E um desses solos era justamente ali na beira da estrada, que a pessoa, perdão, não era na beira da estrada, mas era um terreno bom, mas que tinha pedra. Isso. E Jesus explica, o que significa isso? São pessoas que ouvem, mas quando vem a perseguição, elas retrocedem. Então, não retroceda, deixa a semente do evangelho germinar e crescer na sua vida e produzir fruto. Pastor, Amém. ela não pode, assim, alegar, por exemplo, né? Mas a Bíblia fala que é para submeter a autoridade de pais e mães, porque é o primeiro mandamento com promessa. Sim. Com exceção, exceto a autoridade divina. Então, você deve submeter ao seu pai e à sua mãe, claro, isso é bom, diz a Bíblia, diante de Deus, mas você nunca deve pensar que eles estão acima de Deus. Então, o Senhor Jesus tem que ser a autoridade suprema. Por isso, quem é que é salvo? Salvo é aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o quê? Senhor. Autoridade suprema, maior de todas, ninguém acima dele. Quer dizer, isso é que traz a salvação. Mas aí, se você crê que seu pai e sua mãe estão acima dele, isso gera uma contradição. Então, não está. Ok? Então, normalmente, eu diria para você, em qualquer circunstância, estando você ainda na casa dos seus pais, submeta a eles. Amém. Só você está autorizado a não se submeter, porém nunca ser desonroso, é quando envolver sua relação com Deus. Então, seu pai e sua mãe não podem te proibir de ler a Bíblia, eles não têm autoridade para isso. Não pode te proibir de orar,
não podem te proibir de ir ao culto. Essas coisas estão além da autoridade deles, não é? Mas se mesmo assim eles quiserem usar de autoridade, aí é uma situação em que você continua honrando, você continua submetendo, mas naquele momento você vai desobedecer. Você não vai contrariá-los. Então, às vezes precisa de contrariar o pai e a mãe. Não são todos que passam por esse conflito, mas eu diria talvez a maioria. Entra no texto que Jesus disse, pastor, aquele que não aborrece pai, não aborrece mãe. Aborrecer é isso, é contrariar, né? Não, meu pai e minha mãe queria que eu ficasse aqui no judaísmo, queria que eu ficasse aqui no budismo, mas eu me converti, entendeu? Então é claro que isso vai gerar problemas na família. É a divisão que foi prevista, né? Que Jesus já disse que aconteceria. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão que está acompanhando o Escola da Graça Cast. O pastor Aloysio, ele está sempre no portal escoladagraça.com. Eu, inclusive, pastor, só testemunhar aqui para os nossos ouvintes. Tem um irmão que não entende muito de Apocalipse. Ele veio e falou assim: me sugere alguma coisa, me ajuda. Falei, vou te dar uma sugestão assim, nota 1000. Você que está pagando Netflix caro aí, você acha que Netflix é bom? Entra no escoladagraça.com, faz uma única assinatura e acessa um estudo que chama Apocalipse Sem Mistério. O irmão já está assistindo e ele fica compartilhando comigo. Como é que é esse negócio, hein, rapaz, da estátua e o negócio das taças e o derramamento de cada taça, são 7. Então, essa curiosidade dele foi sanada lá no portal escoladagraça.com. Pastor, tem estudo de tudo quanto é tipo de livro na Bíblia, né, pastor? Não é tão amplo assim, mas eu diria que a gente aborda os temas, sim, né, de toda a palavra. Mas livros a gente vai chegar lá. No começo do ano agora eu devo ministrar Gênesis, depois Aleluia. Lá pro meio do ano talvez Êxodo, e assim a gente vai ainda ministrar muita coisa. Do estilo de Hebreus, Supremacia da Graça, pastor? No estilo. Que benção. Vou tentar fazer em 20 minutos. Vai ser um tempo poderoso. Glória a Deus. E no próximo podcast eu quero já deixar aqui amarrado pra gente fazer, pastor Aloysio compartilhar essa experiência de ter ido para estar com Joseph Prince lá, né, em Singapura, e como foi a nossa participação especial dele aqui na conferência Next Level. Pastor Aloysio vai inclusive dizer aí de novidades que vem por aí. Tem um lançamento da nossa igreja Videira Praça da Bíblia. Então no próximo podcast nós podemos falar de tudo isso, né, pastor? Pode, com certeza, vamos falar. Então combinado. Pastor Rigonato, um forte abraço, até o próximo podcast. Forte abraço em todos que estão conosco, né? Uma honra imensa estar aprendendo aqui nessa grande sala de aula. Uma grande bênção de Deus. Aleluia. Pastor Marco Aurélio, um forte abraço, pastor. Um abraço, pastor Guilherme Rigonato. Sempre é um prazer, uma alegria estar aqui com o pastor Aloysio e nessa oportunidade juntamente também com o pastor Luiz Rigonato. Uma alegria. Um abraço a todos. Aleluia. Segue o nosso pastor no Instagram. Vamos juntos até quarta-feira que vem. Tchau.